Nessa manhã eu quero cumprimentar a igreja com a graça e paz de Cristo Jesus, amém? Graças a Deus, alegria, privilégio, grande responsabilidade, poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, a palavra viva. Hoje daremos continuidade à nossa série de Cristão Maduro, na carta do Tiago. Nós leremos hoje o capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Queria convidar a igreja a se pôr de pé para lermos juntos. Queremos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos pares, a igreja em uma só voz lerá os versos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? E qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aqueçai-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito? Mas alguém dirá: Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Pode se assentar, curva sua fronte. Soberano Deus, mais uma vez em Tua presença, Pai, eu quero glorificar o Teu nome e exaltá-lo pela Tua palavra lida aqui nesta manhã. Prepare nossos corações, retira de nós toda limitação para anunciar a Tua palavra, para receber a Tua palavra, que possamos sair daqui melhores do que entramos, sairmos daqui edificados, prontos a praticar a Tua palavra. Te peço assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, 3 anos atrás, minha tia da Samira, juntamente com a Shirley, Samira, minha filha, resolveram dar um presente para a Samira. E a Samira estava falando muito sobre uma boneca chamada LOL. E aí as duas bateram perna para tudo quanto é loja atrás dessa LOL e não achava essa LOL. Até que uma loja recém-aberta lá próximo de casa, elas acharam a LOL, então vieram contentes para casa que ia presentear a Samira com essa LOL. Quando a Samira recebe aquele presente, vê aquela caixa exatamente como manda a lei. E quando ela recebe com aquela alegria, quando ela abre a caixa, ela olha para aquela boneca e fala: isso não é justo, essa não é a LOL. Na verdade, elas foram enganadas, a Shirley e a tia da Samira. A boneca era uma boneca falsificada, mesmo numa loja que tinha procedência, mas venderam uma LOL falsificada. E a Samira, só de olhar a aparência da boneca, já percebeu que a boneca era falsificada. E aí, volta e meia, o menino falava com ela assim: mas nós te demos a boneca, hein? Aí a Samira falava assim:
Mas que proveito tem isso, se essa boneca era falsa, não era LOL de fato? Nós vemos Tiago, a carta de Tiago também começa aqui nessa perícope que a gente acabou de ler. Logo no verso 14 ele fala: meus irmãos, qual é o proveito? Você já ouviu isso já? Eu já ouvi várias vezes. Você fazer algum tipo de declaração para alguém, depois ouvir: mas qual é o proveito disso? Se você fala isso, se você faz, suas ações são totalmente contrárias a essa sua declaração, né? Hein, jovens? Às vezes você fala: mamãe, eu te amo, mas que proveito tem isso? Você não faz as obrigações que eu te peço. E aí, casados, fala com o cônjuge assim: eu te amo, meu amor. Mas que proveito tem isso, meu amor? Se você está fazendo tudo contrário, esse é amor que você está declarando. Perdão. Eu te perdoo, mas que proveito tem eu te perdoar se você vai continuar fazendo? Essas coisas doem, essas coisas ferem, mas é exatamente o problema que proposto para Tiago resolver, né? A gente observa o trabalho dos apóstolos, e esses trabalhos eles eram feitos através de demandas, até porque a locomoção não era tão rápida como é feito hoje. Não tinha o metrô, não tinha os Uber, não tinha nossos automóveis, né? Então a notícia custava a chegar, e eles faziam os seus trabalhos ali presenciais, mas na medida que isso era possível ser feito. Fora isso, chegavam as informações das igrejas até eles, trazidos os problemas, e eles então escreviam cartas ali inspirados pelo Espírito Santo para resolver esses problemas, para resolver essas demandas dessas igrejas. Nós vimos aí no capítulo 1 que essa carta ela é direcionada às 12 tribos da dispersão, também chamada aí pro povo aí da diáspora, né? São judeus que estavam aí morando fora da Palestina, né? Judeus que estavam aí dispersos devido aí à perseguição de judeus que ainda não tinham sido convertidos ao cristianismo. Então esses judeus, eles por N motivos estavam fora ali da Palestina, sofriam perseguições de judeus que não admitiam a conversão deles ao cristianismo e estavam frequentando sinagogas, como a carta aqui também descreve. E na sinagoga eles ouviam a palavra, eles ouviam as leis de Moisés, e eles ali faziam as declarações, suas declarações de fé também. Mas o problema que chega para Tiago é que as declarações e as confissões de fé desse povo não condiziam com as suas obras, não condizia com a prática deles. Eles falavam uma coisa, mas praticavam outra, ou falavam somente da boca para fora. E essa carta aqui, ela gerou algumas confusões ao longo aí dos anos, achando que ela está fazendo um conflito aí com a doutrina da graça, a doutrina de salvos pela fé. Muitos acham que está sendo feito aí algo contrário à doutrina de Paulo. Podemos lembrar que essas igrejas plantadas aí na diáspora, ou aí fora da Palestina, essas igrejas basicamente, muitas delas foram plantadas por Paulo, receberam o evangelho através de Paulo, receberam o evangelho da graça, onde Paulo pregava para gentios, mas também pregavam para judeus. E esses judeus, então, eles eram apoiados e firmados que as suas obras, as obras da lei, que basicamente consistia aí na circuncisão, se consistia aí no guardar datas, ou no não comer, ou não beber certo tipo de alimento, eles achavam que isso os justificava a fé deles, eles achavam que essas obras os levavam à salvação. E Paulo então pregou para eles dizendo: olha, não são essas obras não, é pela fé, é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, Ele nos justifica. Então foram plantadas essas comunidades com essa doutrina. Agora, eles se apoiando nessa doutrina, eles agora começam a interpretá-la de forma diferente. Agora eles dizem: então se eu sou salvo pela graça, então se é pela fé, então agora eu abandono todas as minhas obras.
Então agora é só eu ir lá fazer a minha declaração de fé, agora é só eu ir lá falar que eu creio em Cristo, que eu creio num Deus único, que agora então meus problemas foram solucionados, foram todos resolvidos. Eu vou lá na sinagoga, cultuo, faço meu culto lá e vou para casa como se nada tivesse acontecido. Eu vivo agora uma vida de prática totalmente diferente daquilo que Paulo pregou para mim. Agora eu estou apoiado que é somente no meu confessar, na minha fé na fé. Esse era o problema daquele povo lá. E agora Tiago, ele recebe isso e fala, olha, eu não estou contrário à doutrina paulina, não estou contrário à doutrina de Cristo, à doutrina da graça, não. Eu estou falando com vocês que agora vocês são justificados pelas obras diante dos homens. Olha, se uma vez que vocês creram, fé genuína no Salvador, no Jesus Cristo, e Ele imputa justiça em vocês, agora se justifica diante das suas ações, se justifica para as pessoas querem ver, como vão ver essa fé? Mostra através das suas obras, isso vai justificar vocês aqui diante dos homens. Então, essa era a fala principal de Tiago ali, chamando eles para uma prática. E falar sobre fé é muito importante, porque a fé, ela é a essência de porque nós estamos aqui. Muitas pessoas têm fé, falam de fé, mas às vezes nem se atentam para que tipo de fé que eles têm. Mas será que existe mais de uma fé? Será que existem tipos de fé? Tiago aqui, ele apresenta alguns tipos de fé existente e possivelmente que estava inserido no meio daquelas igrejas ali da dispersão. Então a gente hoje vai falar como tema sobre a fé falsa. A fé falsa. A gente ouve muitas pessoas aí fazendo misérias e dizer assim, não, mas eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus que eu estou fazendo tudo certo, eu tenho fé, eu também tenho fé. Mas que tipo de fé que essas pessoas têm? E Tiago aqui escrevendo, ele traz pelo menos 3 tipos de fé que estava instalado ali no meio daquela igreja. E ele faz aqui ele usa uma técnica aqui, simulando aqui um adversário, um oponente. E ele cria esse oponente diante das informações que ele recebe, então, a respeito da igreja, da dispersão, da igreja espalhada ali pelos cantos. E ele usa esse adversário e ele começa a comunicar com esse adversário. É como se ele criasse ali esse pressuposto desse adversário, baseado aí nessa falsa fé, e agora ele começa a argumentar, contra-argumentar, mostrar para esse adversário que você está errado. E ele começa aqui, vamos acompanhar aí no versículo 15. Aliás, no 14 ele já fala, já questiona, né? Qual é o proveito se alguém que tem fé, mas não tiver obras, né? Ele fala, qual é o proveito disso? Alguém que diz que tem fé, né? Se disser que tem fé, mas não tiver obras. Aí ele pergunta, por acaso semelhante fé salvá-lo? Aí no 15 ele diz assim, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, Tiago, bem prático, começa a objetivar aqui o seu argumento. Ele começa, então, ele traz primeiro agora um elemento aqui de uma fé que é demonstrada na caridade. Uma fé agora que ela é evidenciada através de obras de caridade. E quando a gente fala em obras de caridade no nosso meio, às vezes dá um arrepio, né? A gente fala, isso é coisa de gente de outra religião. Mas o primeiro argumento de Tiago aqui é notório. Ele fala que obras, boas obras, também é fazer caridade. E aí ele identifica aí algo que é
fundamental para uma vida. Ele identifica aí alimentos e vestimentas, né? Ele fala, e se alguém chegar diante de vós, olha, sem o alimento, faminto, do alimento cotidiano, ou seja, algo que vem acontecendo todos os dias, falta esse essencial, falta roupa. Você vai falar aquelas palavras bonitas de cristão, que o Senhor restaura o seu alimento, restaura as suas roupas. Só isso não basta. É isso que Tiago fala. Só isso não basta. Uma vez que vocês identifiquem o problema, porque ele parte aqui do pressuposto que esse problema ele foi identificado. Ele falou, chegou e vocês identificaram que lhe falta o alimento cotidiano. Vocês identificaram que faltam as roupas. Mas e aí? O que vocês vão fazer agora com essa identificação? Vocês viram. Vocês olharam, vocês observaram. E agora? Só expressar palavras vazias? Será que as palavras humanas irão trazer esse alimento? Será que palavras humanas irá aquecer esses corpos? Lembrando que o clima da Palestina era um sol escaldante pela manhã, normalmente, e à noite um frio tremendo. Então, ou era 8 ou era 80. Então, de manhã ou era 50 graus e à noite abaixo de zero. Então, ele fala assim, isso é uma necessidade real. Vocês identificaram a necessidade real das pessoas. Hoje conseguimos identificar as necessidades reais das pessoas? Será que hoje conseguimos analisar e ver, olha, isso é fundamental para esse necessitado? E ao identificar, e se conseguimos identificar, e agora, qual vai ser o proveito disso? Qual vai ser o proveito desse discernimento? Que proveito terá se não tiver obras, atitudes, caridades, o se compadecer, o agir em favor desse necessitado? Então, portanto, ele mostra aí que esses elementos que eram objetos da necessidade do ser humano, ela é básica, ela é uma necessidade real. Isso é uma necessidade real. Ao longo da Bíblia a gente vê Paulo, na carta de Timóteo, capítulo 6, verso 8, ele diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Jesus afirma, portanto, não inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitamos de todas elas. É uma necessidade real. Jacó, quando ele ora a Deus, no final da sua oração, ele diz assim, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista. Registrado em Gênesis 28, 20. O Senhor também nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é uma necessidade, isso é uma necessidade real. Não vamos ser insensatos, não vamos ser insensíveis a uma necessidade real. Certa vez o Senhor ensinou os discípulos, falando com eles aí sobre uma parábola. Ele diz que, uma parábola não, ele contando aí sobre o julgamento real. E ele diz para eles assim, olha, preste atenção, olha, como que a caridade é importante. Ele diz que naquele dia ele separaria as ovelhas dos cabritos. Colocaria as ovelhas à sua direita, à sua destra, os cabritos à sua esquerda. E ele falaria, e aí no meio de julgamento ele vai justificar, né, por que eles estão à direita, por que eles estão à esquerda. Ele fala assim, eles olham para as ovelhas à sua direita, e ele diz assim, olha, bem-vindos, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, me visitaram. Quando eu estava preso, também foram me ver. Foram hospitaleiro quando eu andava como peregrino. Bem-aventurado agora vocês. Mas aí eles vendo isso, falaram, mas Senhor, quando nós fizemos isso? Quando o Senhor teve fome, nós nos alimentamos. Quando o Senhor teve sede,
e nós nos demos de beber. Quando o Senhor esteve doente, nós então o visitamos. Quando o Senhor esteve preso, e nós fomos o ver. Quando o Senhor foi forasteiro, nós o hospedamos. E ele diz assim: olha, todas as vezes que fizer a um desses pequeninos, do menor que seja, a mim está fazendo a mim. Percebe? Mas por outro lado, os que estavam à esquerda, ele fala: olha, vocês são malditos. E eles questionam: mas Senhor, mas quando que isso ocorreu e nós não socorremos o Senhor? Se isso tivesse ocorrido, Senhor, eles falam: Senhor, na posição de servo, considerando que estavam servindo. Eles falam: mas Senhor, nós somos servos. Se o Senhor tivesse vindo com essa necessidade diante de nós, nós o atenderíamos. Aí ele fala assim: todas as vezes que deixaram de fazer a um desses pequeninos, a um desses necessitados, ser forte, malditos. O Senhor Jesus diz, palavra dura, meus irmãos, palavra dura para continuarmos apoiado aí nesse paradigma que nós, crentes reformados, não nos misturamos no meio da caridade. A primeira obra aí que Tiago ele mostra aí, evidenciando uma obra de caridade, e é totalmente respaldado pela palavra de Deus, totalmente respaldado pela palavra de Deus. Pode uma fé desse tipo salvá-lo? Esse tipo de fé, os que estavam na esquerda de Jesus. Ele disse: malditos, vão para um lago dos infernos, onde foi preparado para o demônio e seus anjos. Pode tipo de fé insensível salvá-los? Esse tipo de fé, Tiago o traduz como uma fé morta. Esse tipo de fé, ele diz: olha, é uma fé morta, não tem vida. Essa fé, ela fica somente nos campos aí da teoria. Essa fé aí, ela só é uma fé intelectual. Essa fé aí eu só consigo ouvir uma exposição, ouvir uma pregação da lei e falar: eu entendo, isso é legal, eu aceito isso. Isso tem coerência, realmente Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma coerência. Isso tem coerência, eu vou acreditar nisso, faz sentido para mim. E aí se mantém aqui só no campo das ideias. É uma fé totalmente intelectual. João Calvino escreveu dizendo: só a fé justifica, mas a fé que justifica não pode andar só. Né? Repetindo aí a expressão que ele fala assim: a fé somente, a fé por si só, a fé que anda sozinha, que Tiago descreve aí. A verdadeira fé, ela não anda sozinha, mas justaposta com boas obras. A verdadeira fé é acompanhada com a vida, com abundância, como descreve lá em João 3,16. E vida com abundância. Essa é a verdadeira fé. A fé morta é uma fé falsa, que concede àquele que a possui uma falsa certeza de vida eterna. Aquele que tem um Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem um Filho de Deus não tem a vida. 1 João, capítulo 5, verso 12. Então, como cristãos, meus amados, nos cabe a responsabilidade também de fazermos caridade, também de sermos caridosos. Paulo diz em Gálatas assim, sempre que fizestes, Paulo diz assim, por isso, quando tivermos oportunidade, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele registra isso em Gálatas 6, 10. Para fechar esse primeiro ponto, a gente vai analisar agora a parábola do bom samaritano. Vocês lembram? Um homem espancado, assaltado, abandonado no meio da rua. Passa então um sacerdote, passa também um levita. E a parábola descreve que os dois passaram a largo, ou seja, atravessaram a rua e foram para bem longe.
não queria nem ver um sacerdote e um levita. Nos nossos dias hoje, um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de pequeno grupo, você, meu irmão, eu, passou, viu aquele homem espancado, jogado, abandonado ali no chão, passaram a largo, não quiseram ver. Às vezes a gente olha essa parábola e fala assim, mas isso está tão distante das minhas atitudes, isso está tão distante das minhas atitudes cotidianas. Agora de férias, lá no Espírito Santo, lá em Vila Velha, eu passando com a Samira no carro, e a gente estava numa via que tinha dificuldade de você atravessar, né, da sua mão para a contramão. Tinha que rodar 2 quarteirões para você voltar até o ponto que você passa, né? E eu passei e observei uma senhora caída no chão, passando mal. Eu falei, ô Samira, a senhora passando mal ali e tal. E estava passando muitos carros ali do lado. Então eu falei, não, vou voltar. Aí a Samira falou assim, não pai, mas alguém vai socorrer ela. Eu falei, não filho, vamos lá. Rodamos 2 quarteirões, chegamos, a senhora ainda estava sozinha lá no chão. A gente pôde fazer o socorro e a Samira perguntou, mas pai, mas por que passou tanto carro lá perto e não socorreu ela? Eu não sei se aqui é assim, mas lá em Vila Velha, quando morre alguém, principalmente quando é alvejado por tiro, a pessoa já está mal caindo, já junta um aglomerado de gente, morreu, aí bate foto, posta no Facebook para ser o primeiro da notícia, é rápido. Mas eu observei que aquela senhora passando mal, se alguém parasse, ia demandar trabalho. Que proveito tem? Só parar lá e ficar olhando? Teria que socorrê-la, teria que levar para o hospital. E aí ia fazer uma diferença, de repente, no seu compromisso. De repente ia gerar tempo. De repente podia gerar até ônus. As pessoas estão correndo desse tipo de trabalho. É um exemplo prático, que às vezes parece ser banal, mas às vezes é refletido em nossas vidas de outras formas. Eu tenho até medo de pregar para fulano, que fulano é tão problemático, se eu pregar para ele, me cabe a responsabilidade de discipular, vai dar um trabalhão danado, vou passar ao largo. Está sofrendo, está açoitado, está no chão. É uma necessidade real. E aí vem um bom samaritano, né, que não estava escrito na sua testa assim, religioso. Possivelmente nos dias de hoje não estaria com a Bíblia debaixo do braço. Mas ele não só para, ele não só dá os primeiros socorros ali, mas ele leva então para uma hospedaria e fala, olha, cuida dele. E ainda assim, eu vou te pagar aqui, mas se ainda assim gerar mais custo, eu voltarei aqui e vou acertar. Ele está dizendo assim, eu vou fazer algo muito além da minha obrigação. Eu vou fazer algo muito além da obrigação que o senso comum diz. Essa é a verdadeira fé. Boas obras também refletem em caridade. E aí agora ele apresenta um segundo argumento, um segundo tipo de fé, Tiago. A primeira fé é uma fé morta. Uma fé sem proveito nenhum, uma fé sem reação, uma fé que fica só no campo das teorias, uma fé intelectual. Agora ele vai apresentar um segundo tipo de fé, uma fé demoníaca. Vocês já ouviram falar que o diabo tem fé, meus irmãos? Tiago apresenta, existe uma fé demoníaca. Acompanha comigo aí, versos 18. Versos 18 e 19. Mas alguém dirá, tu tens fé. Esse alguém é o inimigo ali, imaginário ali, né? O inimigo no bom sentido, a pessoa que está absorvida por essa fé morta. Mas alguém dirá, tu tens fé. Aí o Tiago fala assim, eu tenho obras. Aí vai, mostra essas tuas obras sem fé. Aí Tiago fala assim, eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aí ele pergunta, crês tu que Deus é um só? Para aquelas pessoas que
tem uma fé que habita só o campo intelectual, isso aí é uma resposta de fichinha, né? Isso aí é catecismo, né? Aí ele vai lá e lança lá, agora lá um Deuteronômio 6:4, que diz assim, ó: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Uma declaração rica. Se lembrarmos que agora é um contexto de politeístas, pessoas que tinham vários deuses, agora ele faz uma declaração bonita dessa, monoteísta, existe só um Deus, é de grande valor. Mas se permanecer só aqui, aí Tiago vai confrontar muito bem. Aí Tiago agora vai, aí repete e fala assim: crê nisso, fazes bem. Mas tem uma novidade para você. Até os demônios creem, mas tem um elemento pior agora. Os demônios também creem, então essa fé dos demônios equivale à sua. Mas agora eu vou dizer, para te chocar, que a fé dos demônios é maior do que a sua, porque eles crerem e tremem. A fé demoníaca, ela pode chegar ao campo intelectual, ela pode chegar até mesmo atingir nossas emoções. Quando Jesus chegou a Gadá, ele se deparou com uma legião de demônios que possuía ali um cidadão gadareno, e ele fazia literalmente os diabos na cidade. Ele ficava no meio da escola como se fosse no cemitério ali, e as pessoas não podiam passar na rua do cemitério, como que era feito lá os enterros, não podia passar, ele era totalmente agressivo. Às vezes as pessoas tentavam conter ou algemar, colocar grilhões nele, ele arrebentava todos os grilhões. De noite, ninguém tinha sossego para dormir, porque ele ficava gritando a noite toda. O Evangelho narra isso. Ele gritava a noite toda, ele era totalmente violento. Ele tirava totalmente a paz daquela cidade. Mas quando ele se deparou com Jesus, ele falou: olha, esse é o Filho de Deus. Esse é Jesus, o Filho de Deus. O intelecto dele compreendia isso. Muito antes do que nós, ele sabia que Jesus é o Filho de Deus. Oh, Filho de Deus! Mas tem uma coisa além disso. Além do conhecimento, além de ele identificar que Jesus era o Filho de Deus, ele tremeu também. Vem me atormentar, vem me condenar antes da hora. Suplicou, não me manda para o abismo agora. Está antes do tempo. Ele temia o julgamento. Ele não somente reconhecia Jesus como Filho de Deus, mas ele sabia que ali estava o reto juiz perante dele. Ele tinha noção, ele estava cônscio que existia um julgamento, e as emoções dele levaram ele a temer, a tremer diante desse julgamento. Porque o lago do inferno já estava preparado para ele, só faltava a hora. Ele fala: será que é essa hora? Tremendo julgamento de Jesus, tremendo julgamento do Rei dos Reis. E aí agora Tiago fala assim: olha, quem tem essa fé demoníaca, crê aqui no intelecto, se agita, às vezes treme, como um demônio, mas não tem arrependimento. Não tem arrependimento. Essa sacada do demônio, o Filho de Jesus, não trouxe para ele arrependimento. Olha, não me julga agora, vem me atormentar da hora. Não trouxe para ele arrependimento. E Tiago diz: olha, segundo o relatório, tem muitos no meio de vocês com essa fé demoníaca. Vem na igreja, ouve a palavra, entra no ouvido e sai do outro. Como o Tiago diz aqui, semelhantemente a olhar para o espelho, ver a sua aparência, daqui a pouco você vira as costas, você nem lembra mais como você é, e tem que ficar voltando toda hora, o pastor fala que toda hora a mesma coisa. Só fica aqui. Ou às vezes fala: nossa, meu Deus do céu, quando eu ouvo uma palavra em Apocalipse, então, fala: nossa, meu Deus do céu, você é julgado, você é condenado, meu Deus do céu, agitado. Não gera arrependimento verdadeiro. Fé demoníaca. É isso que Tiago fala: olha, no meio de vocês
tem pessoas que estão adeptos a essa fé demoníaca. E aí ele apresenta agora uma outra tipo aí de obras. Primeiro ele fala, ó, nós temos que ter essa obra de caridade, isso é importante sim. Mas agora também ele fala que nós temos que ter essas obras de arrependimento. Obras de arrependimento. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu estava acompanhando um trabalho, uma equipe de evangelismo que tem um canal no YouTube, e esse é o textual deles. Eles abordam as pessoas, falam, você tem 2 minutinhos? Aí já lança esse texto aqui já. Você sabe que está escrito em Hebreus 9, 27, que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo isso depois disso, o juízo. Você está pronto para morrer hoje? Aí as pessoas dão um passo para trás, não estou pronto não. Mas você sabe que vai ter um julgamento, né? Você acha que Jesus vinha agora e foi te julgar, você acha que você vai se safar? Normalmente, 90% das pessoas falam assim, eu acredito que sim, porque eu sou uma boa pessoa, né? Faço coisas boas. Aí eles vão e interpelam a pessoa, dizendo assim, você já mentiu? Você já adulterou? Uns falam que sim, outros balançam, eles falam assim, não, mesmo no pensamento. Ah, pensamento sim. Aí já mudou. Agora essas pessoas que achavam que eram boas, já descobrem, pô, eu não sou tão bom assim. Esse conhecimento, isso tem que trazer um arrependimento. Isso tem que trazer um arrependimento. A parábola do fariseu e do publicano, registrada em Lucas 18, 9, 4, Jesus ilustra lá a oração, né, do fariseu que subia no templo e dizia, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esses, adúlteros, ladrões, assassinos. Aí ele olha ao longe assim, né, publicano, que não podia estar ali na nave principal, né, ficava mais isolado lá no templo. E eu te agradeço também porque eu não sou como aquele lá, porque eu jejuo, porque eu guardo as leis. Aí daqui a pouco passa a oportunidade para a oração lá do publicano, que nem dava para ouvir direito, né? De pé, com a cabecinha baixa, que ele sabia que ele não era digno nem de levantar os olhos. E aí ele bate no peito e fala assim, Senhor, seja ao meu favor, porque eu sou pecador. E Jesus fala assim, olha, qual das duas orações foram ouvidas para vocês? Qual dos dois ali foram justificados? A oração do publicano. Uma oração que reflete essa obra de arrependimento, esse fruto de arrependimento. A segunda obra que Tiago traz para nós é esse fruto de arrependimento. Produzir sinceros frutos de arrependimento. Ele dizia, Senhor, eu preciso do seu socorro. Senhor, eu preciso do seu socorro. Eu entendi. Isso mexe com as minhas emoções. Eu preciso do meu socorro, do teu socorro, Senhor. Jesus diz assim em Mateus 7,10: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse que estarão fora do julgamento? Produze frutos de arrependimento. Não comecei a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado, toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essa é a realidade.
Frutos de arrependimento. Muitos têm sido anestesiados com essa falsa ideia de eu sou filho de Abraão, eu sou filho de pastor, eu sou filho de presbítero, eu sou filho de crente, eu sou filho da promessa. Considerando que Jesus é ministro de pecado. Em Gálatas Paulo fala isso. Por acaso és Cristo ministro do pecado? Claro que não! Quando ele diz isso a pessoas que estavam achando, se eu sou salvo pela graça, então eu posso pecar, eu posso fazer o que for, chegar naquele dia lá do julgamento. Nós não somos chamados para isso. Cristo não se sacrificou por nós para isso. Fruto de arrependimento. Quantos têm adulterado, têm roubado, têm mentido, que às vezes acha que isso é normal. Não tem aquela pessoa que mente tanto, que quando ela conta essa mentira pela 10ª vez, ela mesma já acredita nessa história. Aí muitos falam assim, pô, mas isso é verdade, que ele conta sempre do mesmo jeito, é porque ele já acredita naquilo. Muitos estão sendo enganados. Muitos têm feito muito pior que comprar uma boneca falsificada. Muitos têm feito algo que o prejuízo é muito maior. Estão sendo enganados pelo próprio Satanás, que quer mostrar assim, olha, essa fé demoníaca que é a fé verdadeira. Essa fé aqui alcança o seu intelecto, essa fé aqui mexe com as suas emoções, você sente, você vai para o culto, você sente. Você se arrepia, você chora. Essa fé é verdadeira. O diabo quer induzir que essa fé falsa, ela se torna verdadeira. E muitos, por praticar há tanto tempo essa fé demoníaca, já acham que ela faz parte da verdade. E aí começa a ter fé nessa fé, ter fé na fé, fé na fé. Mas não se deprimam, meus irmãos. Não nos deprimemos. Tiago agora ele traz a verdadeira fé. Tiago traz agora a fé dinâmica, a fé verdadeira, a fé salvífica. Acompanha comigo aí a partir do verso 20. A partir do verso 20 diz: Queres, pois, ficar certo, um homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Agora ele vai dar o golpe final aqui nesse oponente que está sendo enganado. Eu vou provar para você que você está errado. Vou provar para você que essa fé morta, essa fé demoníaca é uma fé falsa. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Depois a gente olha o outro exemplo. Então agora ele traz um exemplo que causa arrepio nos judeus. O grande patriarca Abraão. Agora ele traz um exemplo de respeito. Agora ele traz um exemplo lá que encabeça lá a lista lá de Hebreus, os heróis da fé. Agora ele traz Abraão e fala, olha, esse é Abraão. Ele foi justificado por obras, não por fé somente. E aí eu volto ao que eu tinha dito. Se a gente olhar em Gênesis capítulo 15, Deus chama Abraão, faz promessa, fala que a partir dele sairia uma grande geração, uma grande descendência. E ele convida Abraão, todos conhecem a história, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua geração, assim será a tua descendência.
O versículo 6 diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu, isso foi imputado para a justiça. Essa palavra imputado, né, é uma palavra jurídica, uma palavra bancária, né, que eles usam muito. É como se, uma simulação que a gente tem aqui, é como se alguém tivesse com a conta zerada no banco. Imagina você com a conta zerada no banco, você tira o extrato, lá está tudo vermelho, às vezes está até menos alguma coisa, né, às vezes nem está, mas está faltando, devendo, você está devendo. E aí alguém vai e imputa lá um valor absurdo, e agora sua conta está saudável, agora está sobrando. Que bênção, né? Esse imputar a justiça é exatamente, essa obra da justificação que Cristo fez na cruz é exatamente isso. É olhar para nós, homens vazios, homens insensatos, como ele diz aqui, e ele pega agora, olha lá, está vazio, né? Olha a sua justiça. Sua justiça é comparada com um trapo de imundícia, olha o que está aí. Aí ele vai agora e injeta, imputa em nós a sua própria justiça. E aí, agora isso tem que ser externado, né? Agora a sua conta está cheia lá, né? Você sabe que a sua conta está cheia. Afonso, sua conta está cheia, mas eu não sei. Me chama para ir para a pizza ali que nós vamos lá. Aí eu falo, a conta do Afonso está cheia mesmo, hein? Agora começa a externar. E aí no capítulo 22, a gente vê agora essa fé, ela sendo externada. Agora Deus fala assim, olha, se cumpriu a promessa. Você teve um filho numa situação improvável. Você teve um filho numa situação que aos humanos seria improvável. Você teve um filho fora da idade, você passou por várias circunstâncias, mas olha, agora você pega esse filho que foi por muito tempo alvo, aí ocupou aí o centro dos seus objetivos. Pega ele agora, traz ao Monte Moriá e o sacrifica para mim. Faz um sacrifício dele. Moisés levanta ainda Abraão levanta ainda pela madrugada, passa a mão no Isaac, chama 2 servos, prepara tudo, faz uma viagem de 3 dias. Quando começa a subir o monte, fala com os servos, espera um pouquinho aí, nós vamos subir e nós voltaremos. Foi imputada uma fé. E aí quando chega lá, e prepara tudo, Isaac olha, mas os preparativos estão tudo aqui, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Deus proverá. Levanta então tutela, levanta a ferramenta, queria executar Isaac. Brada uma voz do céu, o anjo do Senhor diz, pode parar, Abraão. Pode parar, Abraão. Para por aí. Pode parar, Abraão. Pode parar que agora eu sei que você obedece a Deus. Agora eu sei que você é capaz de sacrificar tudo aquilo que seja mais importante para você. A sua fé agora foi externada. Mas eu não estava lá. Isso foi registrado. Isso é palavra inspirada por Deus. Isso foi preservado ao longo dos anos para chegar até nós. Agora para nós testemunharmos como que uma obra de fé, como que a fé e a obra não podem andar separadas, tem que estar justaposta. Sacrificar até aquilo que nos parece mais importante. Obra de obediência. Se primeiro ele fala que é necessário obra de caridade, ele fala que é necessário uma obra de arrependimento, agora ele fala também de uma obra de obediência. Obediência. E ele resgata a fala anterior, a mensagem anterior que nós ouvimos sobre acepções de pessoas. Ele dá o exemplo tanto de Abraão, patriarca, pai da fé, um amigo de Deus. Foi justificado como amigo de Deus. E agora ele pega o outro exemplo, Raabe.
Olha o contexto, gente. No contexto, a mulher era muito desvalorizada. Além de mulher, era estrangeira. Estrangeira não tinha vez no meio do povo de Israel. E além disso ainda, era meretriz. Provavelmente era dona de um prostíbulo. E aí ele fala assim, olha, resgata lá, ó, Deus não faz acepção de pessoas. Isso funciona tanto para Abraão, pai da fé, como funciona também para Raabe, a meretriz. Isso funciona tanto para aquele lá que tem um pedigree de cristão, como para esse novo convertido aqui, ó, que foi resgatado da miséria. Serve para um, serve para outro. A fé é essa aqui, é uma só, uma fé dinâmica, uma fé que expressa, que é evidenciada por boas obras, obras de obediência. E a gente conhece a história de Raabe. Quando Josué envia os espias lá para supervisionar Jericó, ela guarda eles, ela esconde eles em sua casa. Chega a informação, olha, Raabe está escondendo espias inimigos lá. Ela não os entrega. E depois ela confessa, olha, aquilo não ficou só no meu campo de intelectualidade, não. Eu ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho. Eu ouvi falar de um Deus. E isso me gerou uma emoção, sabe por quê? Porque isso botava medo em todos os inimigos, todos aqueles que iam contra o exército do Senhor, eram destruídos. Não só eu, mas todos tremem diante desse Deus. Mas não só isso, isso gerou nela uma volição, isso gerou nela atitude, e a atitude foi, eu vou preservar esses homens aqui, porque é vontade de Deus que eles estejam aqui, eu não posso impedir a obra de Deus, eu vou cooperar para essa obra, eu vou agora me colocar na posição de instrumento, gerou nela essa volição. Então, tanto Abraão como Raabe expressaram obras de obediência. Meu irmão, o que você tem que sacrificar hoje? Qual é o risco que você não quer correr hoje para ser fiel e obediente a Deus? Raabe correu o risco de ser executada. Abraão lançou mão daquilo que era mais precioso. A sua fé expressou uma obra de obediência. Quero convidar você a se colocar de pé nesta manhã. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a fé que tem nutrido o seu coração? Qual é a fé? Fé morta? Fé demoníaca? Ou a fé dinâmica? A fé salvífica? Paulo em Efésios capítulo 2, de 8 em diante, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, essas obras da lei, né? De guardar sábado, comida que não pode comer, ser circuncidado ou não. Não por essas obras. Para que ninguém se glorie, como aquele homem que orava lá, se exaltando. 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos chamou aqui nessa manhã e nos traz essa palavra para abrir o nosso entendimento, para poder olhar para nós e fazer uma introspecção. Qual é a fé que está aqui dentro de mim? Sempre, meus irmãos, esse tempo é propício de fazermos essa análise. Porque muitas das vezes nós estamos sendo enganados
com coisas falsas, coisas falsificadas, que tem até a aparência da original, mas não é, totalmente contraposto. Feche seus olhos nessa noite, nessa manhã. Soberano Deus, graças rendemos ao Senhor, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Queremos, nesta manhã, ser sincero conosco mesmo. Sermos sinceros a avaliar e perceber que fé temos mantido, qual é a nossa relação com o Senhor. Quando o Senhor pergunta quem é o Senhor para os apóstolos, Pedro toma a palavra e faz aquela declaração linda: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o Senhor, depois de elogiar que aquilo não veio de Pedro, o Senhor diz: olha, agora sabe o que faz com isso? Nos versos seguintes o Senhor fala assim, ó: quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ah, Deus, entendemos, Pai, que aquele contexto é que quem carregava a cruz era um caminho sem volta. Ia diretamente para a crucificação. Estava lidando ali com um exército impiedoso. Quem passava pela cruz, no caminho da cidade, estava indo para não voltar mais, estava indo para a morte. Ah, Pai, que essa fé que nós declaramos, que nós confessamos o Senhor diante dos homens, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que isso cause uma volição em nós para negar a nós mesmos, para tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, para morrer para o mundo, morrer por essas coisas e viver para o Senhor. Cristo em vós, Cristo em vós, esperança da glória. Então, Pai, te pedimos assim confiados, no nome santo de Jesus, aquele que imputou em nós a justiça, aquele que plantou em nós a fé verdadeira, e aquele que nos ajuda a expressá-la da forma correta. Permaneça conosco, nos sustentando. Não nos deixa, Pai, sairmos daqui da maneira que entramos, que possamos sair daqui melhor. Não porque estamos aqui na frente, mas sairmos daqui melhor, porque ouvimos a Tua palavra e ela achou guarita em nossos corações. Te peço assim, em nome de Jesus. Amém. Continua de pé um instante, feche os seus olhos. Eu já vou impetrar a bênção, mas eu quero fazer um desafio para você, por uma questão tão prática, né, de um assunto em que requer atitude. Eu quero te perguntar, você reconheceu que na prática da sua vida a sua fé não tem sido uma fé dinâmica, mas ela talvez está mais para uma fé intelectual, que não mexe com nada, não muda nada na sua atitude, ou até numa fé emocional, né? Essa fé demoníaca, que na verdade chega até a tremer, mas não tem arrependimento. Então é importante que você não apenas tome a decisão aqui, né? Quem sabe pode ficar numa decisão emocional, mas eu gostaria de te desafiar, não somente a orar, como quem sabe você já orou. Se não orou, aproveite agora e faça um compromisso com Deus. Deus, eu quero ter a fé verdadeira na minha vida. Eu quero demonstrar essa fé, eu quero viver essa fé. Mas eu também quero te desafiar a conversar com alguém a respeito do que você ouviu hoje. Quero te indicar uma pessoa, o líder lá, a líder do seu pequeno grupo. Converse sobre isso que você ouviu hoje, porque o que Deus está requerendo de nós como igreja é que nós sejamos como Cristo Jesus. Sermos a resposta, não é o que nós temos falado? Chega de discurso, chega de blá blá blá, vamos viver esse evangelho. Então o desafio fica aqui para que você, tendo feito essa oração, converse com alguém e fale: olha, eu fui despertado para corrigir algumas coisas na minha vida, porque eu não achei que eu estivesse vivendo uma fé verdadeira, e é o que eu quero fazer.
Eu tenho certeza que o seu líder vai te ajudar a se firmar mais nisso. Vocês vão orar juntos e vão se cobrar nisso aí, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Te agradecemos, Deus, porque a tua palavra é viva e a tua palavra nos desafiou. E nós reconhecemos que é verdade, Senhor Deus. Tem fé que não serve para nada. Tem nome de fé, mas não é verdadeira. Mas Deus, te agradecemos porque também o Senhor nos ensina o que é uma fé verdadeira, e nós tivemos oportunidade de refletir nisso agora. Mas Senhor Deus, não podemos sair daqui sem mudança. Senhor, o Senhor já está mudando a nossa mente pelo Espírito do Senhor, que o Senhor mude a nossa atitude, ó Deus, que o Senhor nos dê o poder de viver como verdadeiros filhos do Senhor, que o Senhor nos abençoe assim, Deus, essa seja a tua bênção sobre nós. Portanto, Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, te dê uma semana cheia de Deus, cheia de fé, em nome de Jesus.